A alopécia é uma condição caracterizada pela perda de cabelo na cabeça e pelo corpo. Ela pode acometer tanto homens quanto mulheres e ocorre por diferentes causas. É uma doença que, comparada a outras doenças crônicas, não tem um alto nível de gravidade. Porém, ela traz um grande agravo à qualidade de vida de um indivíduo. Por isso, ela exige toda a atenção e compreensão de nós, profissionais da saúde. Essa doença ganhou um pouco mais de destaque atualmente na mídia devido a uma piada que um ator e comediante fez, o Chris Rock, conhecido no Brasil, pelo Todo Mundo Odeia o Chris, durante uma apresentação do Oscar do dia 2022. Esse evento envolveu a esposa do Will Smith, que sofre de alopecia já tem alguns anos, e independente da ação que o Will Smith teve de defender a própria esposa e dar um tapa no humorista, se isso foi correto ou não, a pergunta que eu quero responder aqui é, afinal, o que é alopecia? Primeiramente, vamos tentar entender aqui o que é o cabelo, já que recentemente eu descobri que existem pessoas que acham que o cabelo cresce da ponta e se perguntam se existem cabelo dentro da cabeça delas. So I never knew that your hair grows from up here. I never knew that. I always thought that your hair grows from right here and it just grows and grows and grows. Is there hair in my head? Então, respondendo nossa querida jovem aqui, o cabelo é uma estrutura completamente queratinizada, produzida por um folículo piloso, que é presente na nossa derme, que é uma das camadas da pele. O folículo piloso não é uma coisa só, ele é formado por algumas estruturas e dentre delas eu quero destacar duas, que vão ser importantes para entender aqui essa doença. Uma delas é o bulbo, onde fica contendo a matriz do cabelo, e é a partir daqui que o fio vai crescendo e crescendo até gerar aquele fio grande e bonito. Ou não, E a outra estrutura é a região do bulge, onde fica localizado as células do tronco epiteliais. É elas que vão ser responsáveis por regenerar o folículo em cada ciclo de crescimento capilar. Ou seja, quando o folículo cai, é ela que vai regenerar e vai trazer um outro fio, um novo fio. Acontece que o nosso cabelo está sempre em constante ciclo. Ele pode estar em fase anágena, ou fase de crescimento, ou na fase telógena, que é a fase de repouso ou eliminação. Esse ciclo não é sincronizado, ou seja, diversos fios vão estar em diversas fases de crescimento ou em fase de repouso, Exatamente por isso que a gente não percebe muito bem essas diferenças, Como, por exemplo, no caso de vários animais que tem a fase da muda, onde uma boa parte do pelo desse animal vai entrar em fase telógena tudo de uma vez e vai ter uma grande queda de cabelo, No ser humano a gente não tem isso, Os fios vão estar nas diferentes fases de crescimento e por isso que a gente não percebe essa grande perda de cabelo normalmente, de uma vez só. E diferentemente do cachorro, que vai ter isso aí tudo de uma vez, no ser humano 90% dos nossos fios estão em fase de crescimento, enquanto que somente 10% vai estar na fase de repouso. Só que como toda regra nasce para um dia ser quebrada, tudo que é no corpo fisiológico também pode ser bagunçado de alguma forma. Então, devido a isso, diversas causas como estresse, medicamentos, doenças sistêmicas, anemia, enfim, diversas causas podem fazer com que um número maior de fios entre em fase telógena. Fazendo que por algum período, normalmente de 3 meses, não haja crescimento nenhum desse cabelo e por um período que é o período de repouso desse fio e depois ocorra uma queda crescente de cabelo, até que no fim ocorra o nascimento de um fio novo. Esse é o ciclo, Quando um fio sai da fase de crescimento e entra na fase de repouso, entra na segunda fase, na fase telógena, ele tem um espaço de 3 meses.
E dentro desses 3 meses, passando esse período que ele não está crescendo, ele vai entrar na fase de eliminação, é aí que você vai ter a perda de cabelo. Esse evento ele pode ser agudo, com uma perda maior do que 200 fios por dia, normalmente depois de algum evento nocivo à saúde, né? Ou ele também pode ocorrer de forma crônica, pode durar aí por vários meses ou anos, com perdas diárias de pelo menos 100 fios por dia. E essa perda de cabelo contínua ou aguda, né, pelo outro fato, pode levar à alopécia. A alopécia pode aparecer de 2 formas principais. A alopécia difusa, que é quando acomete todo o couro cabeludo de uma pessoa ou uma zona específica, mas maior, né, uma grande área. E a outra forma é a alopécia em flocos, apresentando diversos focos de alopécia sem englobar uma grande região. Por isso que se chama em focos, né, como demonstrado aqui na imagem. Existem 2 tipos de alopécia difusa. A alopécia anágena, que é comumente um efeito colateral da quimioterapia ou da radioterapia. Ela é caracterizada por interromper a fase anágena do couro cabeludo, né? Ou seja, ela interrompe a fase de crescimento do fio, levando diretamente para a fase telógena, com a consequentemente queda do fio depois de 4 a 6 semanas. Essa é geralmente uma forma bem grave, né? Vai ser uma grande perda de fios, em torno de 1000 fios por dia. E essa alopécia normalmente não é permanente, pois normalmente, eu estou frisando normalmente, né? Porque a grande maioria dos casos não vai ser permanente, mas pode acontecer, né? Da mesma forma que você assistindo aí, pode ser um profissional da saúde, você também pode ser um indivíduo que pode estar passando por esse tipo de tratamento, né? E quer saber um pouco mais. Porque assim, o normal, né, o mais provável é que você não tenha a perda de cabelo. Mas pode ser que aconteça que você tenha perda de cabelo e eu não quero que você já esteja preparada para esse tipo de situação, né? Porque depende muito, depende da dose, depende da área que está sendo recebendo esse tratamento, né? Por isso, você conversando com o seu médico, dependendo da área, já vai te adiantar, né, que provavelmente você vai ter uma perda permanente. Então, não se assuste, né? Esteja preparado para isso. Mas por que isso? É porque normalmente essa terapia não causa destruição do bulge, né? Ou seja, não tem destruição daquela célula tronco que eu falei. Por isso que após terminar esse tratamento, o fio entra de novo na fase de crescimento e volta a crescer, então você volta a ter o fio de cabelo. Acontece que, depois, dependendo do tratamento, dependendo da causa, depende de tudo, depende de muita coisa, né? Mas dependendo disso, a cor do fio e o tipo de fio de cabelo também pode aparecer alterado. A outra forma de alopécia difusa é a alopécia androgenética. Essa é a forma mais comum de perda de cabelo. Ela afeta 80% dos homens e cerca de 50% das mulheres ao decorrer da vida, né? A alopécia andrógena é caracterizada pela diminuição progressiva do diâmetro e do comprimento dos fios com a consequente queda de cabelo. Ela ocorre devido à sensibilidade do tecido capilar a um metabólito da testosterona, ou seja, um resultado da degradação do hormônio testosterona. Essa sensibilidade é normalmente geneticamente determinada, ou seja, é algum fator genético que vai te gerar essa sensibilidade a esse metabólito da testosterona. Em mulheres, além desse aumento da sensibilidade, também pode ocorrer devido ao aumento da produção da testosterona, o que pode ser observado através de exame laboratorial, né? Você vai coletar o sangue e vai ver que o nível de testosterona está aumentado, e essa pode ser uma das causas da sua perda de cabelo. O padrão em que vamos observar a alopécia difere de homens para mulheres. Nos homens, nós vamos observar na região frontal e temporal, assim como próximo à região occipital, aqui no cucuruco, né? Como podemos observar aqui na imagem, ilustrando quais são as áreas que mais afetam, né? Ou, por exemplo, com esse estilo famoso no momento, que é apelidado do corte calvão. Enquanto que em mulheres vamos observar no topo da cabeça com aumento do halo conforme a doença se agrava, né?
Então essas são as diferenças quando a gente está falando de alopécia no homem para quando a gente está falando de alopécia na mulher. A alopécia androgenética ela é progressiva e tende a piorar com o tempo, sendo que existe sim um tratamento medicamentoso tópico e oral também. Só que é importante salientar que esse é um tratamento que demora para apresentar resultados, né? Como a gente aprendeu aqui, existe sempre um ciclo do cabelo. Por isso que o tratamento ele deve ser realizado por no mínimo 6 meses, antes que a gente consiga comprovar o resultado da eficácia, né? Porque ele tem que sair daquele ciclo, ele tem que iniciar um novo ciclo e aumentar aquele fio para a gente começar a ver resultado da diminuição da perda de cabelo. Além do mais, quando você para o tratamento, você tem a perda de praticamente todo o avanço que você fez com o tratamento. Por isso que ele é um tratamento de longa duração, que normalmente você vai ser acompanhado aí pelo resto da vida. E com isso finalizamos os 2 tipos de alopécia difusa. Agora a gente vai falar do outro tipo, a alopécia em flocos, sendo que a principal delas é a alopécia areata. A alopécia areata é uma forma comum de perda de cabelo, ela atinge aproximadamente 2% de toda a população e a sua causa é desconhecida, mas existem fortes evidências de ser alguma doença autoimune. Em indivíduos geneticamente predispostos, ou seja, devido ao seu corpo ali, tem a predisposição ao desenvolvimento dessa doença. O sistema imune começa a reagir contra os folículos pilosos, causando uma queda aguda do cabelo. Essa doença ela pode atingir todos os grupos étnicos, em ambos os sexos e também pode acontecer em qualquer idade. Porém, atinge com maior frequência os homens e começam geralmente na infância. Ela é uma doença fácil de se observar durante o exame físico, porque a gente vai ver muitas regiões do couro cabeludo sem cabelo e sem apresentar a cicatrização onde está o cabelo faltando, né? E ao redor dessas regiões sem cabelo, dá para observar que os fios são bem mais finos e mais curtos, além de serem quebradiços também, né? Esse sinal evidencia a progressão dessa doença, né? Quer dizer que ela está piorando, o indivíduo vai começar a perder mais ainda cabelo, esses flocos vão começar a ficarem maiores. O prognóstico da doença é imprevisível, ela pode progredir para uma perda total do cabelo, mas aproximadamente 50% das pessoas se recuperam depois de 1 ano. Porém, a recuperação total só ocorre em 10% dos casos. E crises são bem comuns, né? A pessoa se cura ali, mas ela volta a ter perdas também de novo, então assim, é complicado. O tratamento normalmente é baseado em imunossupressores para reduzir a resposta do sistema imunológico, que obviamente deve ser feito com acompanhamento médico, né? Se você está tendo algum problema desses, não tome remédio por conta própria, vá ao médico e procure o tratamento especializado. Existem 2 outras formas de alopécia em flocos, porém são bem menos frequentes. A tricotilomania, que é um evento de origem psiquiátrica, mas comum em crianças, onde o indivíduo arranca com frequência o próprio cabelo, causando as manchas de alopécia em flocos, né, e vai causar buracos por arrancar esse fio de cabelo. E a outra alopécia é a cicatricial, que ocorre após algum trauma na região, né, que causa lesão da matriz, vai perder aquela matriz que gerava um novo fio. Por conta de algum trauma, você vai ter a lesão daquela área e esse tecido vai ser substituído por uma cicatriz. E essa cicatriz é qualquer cicatriz durante o corpo, né? Ela vai perder função e naquela região não vai crescer novos fios de cabelo. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar sobre a alopécia. Eu espero que esse vídeo aqui tenha sido bem informativo para vocês. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o joinha aqui embaixo. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!